É quase certeza que você já ouviu falar da lenda envolvendo a mula sem cabeça. Essa é uma das lendas mais famosas aqui no Brasil. Mas você conhece a história do frango sem cabeça, que viveu por 1 ano e meio? Pois saiba que isso não tem nada a ver com folclore e aconteceu de verdade. Como é possível que uma ave viva por 18 meses sem a sua cabeça? É isso que eu vou te contar hoje. Eu sou Ivan Lima e é sempre bom ter você aqui no canal Fatos Desconhecidos. Desde o princípio, a humanidade tenta entender o mundo à sua volta. Para isso, dividimos o conhecimento em várias áreas. Uma dessas áreas é a biologia. Essa é a parte da ciência responsável por tentar entender como a vida funciona. Mas, por mais que nós estudemos, sempre tem alguma coisa que acaba por nos surpreender. Uma dessas histórias é até simples, mas, ao mesmo tempo, muito intrigante. E se não fosse registrada, seria uma daquelas coisas em que quase ninguém acreditaria. Na pequena cidade de Fruita, no interior do estado do Colorado, nos Estados Unidos, vivia uma família, Olsen. Uma das formas de sustento deles era a criação de frangos. De tempos em tempos, alguns animais eram selecionados para o abate, para depois serem posteriormente vendidos. No dia 10 de setembro de 1945, o casal Lloyd e Clara Olsen se preparou para fazer o abate. Ele seria responsável por abater os frangos e ela por limpá-los após a morte. Tudo começou naturalmente. Ele abatia os animais e ela ia limpando. Alguns frangos se debatiam mais que outros, só que nada de especial aconteceu. A decapitação é um dos procedimentos mais comuns durante o abate de frangos. Na maioria dos casos, quando a cabeça é separada do corpo, nada demais acontece. Todavia, por vezes, é possível ver a galinha ou o galo correndo por alguns minutos sem a cabeça. Isso acontece porque alguns neurônios acabam disparando, sem querer, ordens para que as pernas entrem em movimento. Mas com a falta de oxigênio e a perda de sangue, o animal acaba caindo morto. Era isso que estava acontecendo. Até que Lloyd cortou a cabeça de um frango especial. Este, ao contrário dos outros, que em pouco tempo acabavam caindo mortos, permaneceu de pé, vivo. E para piorar, por causa da intensa dor, começou a correr desesperadamente pela fazenda. E ao contrário do que se esperava, isso durou por muito tempo. Depois de correr atrás do frango sem cabeça, Lloyd conseguiu capturá-lo. Estranhando tudo o que estava acontecendo e vendo que ele permanecia vivo, decidiu colocá-lo em uma caixa de maçãs, na varanda de sua casa. À noite, a criatura continuava viva. Lloyd preferiu não mexer mais no frango e foi dormir na expectativa de que, na manhã seguinte, ele estaria morto. Só que, para sua surpresa, no dia seguinte, o animal estava vivo. O fazendeiro ficou espantado. Não acreditava naquilo que estava vendo. Então decidiu levar o frango decapitado junto com ele para a cidade. De qualquer forma, ele tinha que ir lá para vender os outros animais que foram abatidos. Chegando na cidade, as pessoas que viram o frango ficaram surpresas. Houve até aqueles que diziam se tratar de um milagre. Logo, a notícia se espalhou pela cidade e todo mundo estava sabendo do que havia acontecido. Um jornal local chegou a fazer uma reportagem com os Olsen e seu caso inacreditável. 2 semanas depois do ocorrido, a notícia chegou à cidade de Salt Lake City. Lá vivia um homem chamado Hope Wade. Este era um homem que promovia shows de bizarrices e curiosidades. Ele viajou mais de 400 quilômetros até a pequena Fruita, com o objetivo de usar o frango para fazer um pouco de dinheiro. Já na fazenda, ele convenceu Lloyd
de que poderia ser uma boa ideia divulgar a ave. O fazendeiro concordou, desde que ele e a esposa pudessem ir junto. Com o acordo feito, os três partiram com o animal sem cabeça. Antes de sair mostrando o animal para o resto do país e, quiçá, para o mundo, eles decidiram que seria uma boa ideia ir primeiro em uma universidade, para que cientistas tentassem explicar o que havia acontecido. Então, foram na Universidade de Utah, em Salt Lake City. Lá, o frango foi testado de diversas formas, inclusive para tentar entender o que tinha acontecido. Alguns outros galos e galinhas tiveram suas cabeças retiradas em cirurgias para ver se o mesmo ocorreria com Mike. Sim, o frango passou a ter um nome e já havia virado um mascote de Lloyd. O que mais surpreendeu os cientistas da época e que ainda intriga biólogos e pesquisadores atualmente é o fato de que, de alguma forma, o sangue parou de jorrar do pescoço cortado do frango. Todavia, o fato dele conseguir viver sem a cabeça já é compreendido atualmente. A primeira coisa que é necessário entender é que não se deve comparar a importância do cérebro para um ser humano e para uma galinha. No caso do frango, o cérebro é muito pequeno e relativamente pouco desenvolvido. Acredita-se que, quando o corte, cerca de 80% da massa encefálica de Mike foi perdida, contudo, o que restou seria justamente a parte responsável por controlar os movimentos involuntários, como o do coração. Durante o tempo em que o frango estava sendo testado, a Life Magazine, uma das maiores revistas dos Estados Unidos, ficou sabendo da história e foi até o casal fazer uma entrevista. O título da matéria foi Miracle Mike, the Headless Chicken. Algo como Milagre de Mike, o frango sem cabeça. Depois da entrevista, a dupla começou a fazer um tour com Mike. Eles levaram o animal em vários estados do sudoeste dos Estados Unidos. Só que o tour teve que ser interrompido, já que o casal tinha que voltar para a fazenda para fazer a colheita de suas plantações e também para ver como as coisas estavam andando por lá. É óbvio, como a notícia foi parar na live, pessoas de todo o país passaram a saber da história. Por conta disso, o casal passou a receber cartas de todos os cantos dos Estados Unidos. Algumas cartas eram legais e falavam em milagre e coisas do tipo. Por outro lado, havia pessoas que mandavam mensagens bastante ofensivas. Houve até quem comparasse o casal com nazistas. Outra coisa bastante curiosa a respeito das cartas é que algumas delas não continham o endereço de onde os fazendeiros moravam. O destinatário, por vezes, era só os donos do frango sem cabeça. E por incrível que pareça, as correspondências ainda chegavam na casa dos Olsen. Aí você deve estar se perguntando: como foi que a ave sobreviveu por tanto tempo se ela não tinha cabeça? Como se alimentava? Como eu disse, por algum motivo, o sangue parou de vazar à região onde foi feito o corte. Acabou cicatrizando. O ar conseguia entrar. Já a comida e a água eram dadas diretamente no esôfago por meio de um conta-gotas, isso. E esta comida tinha que ser líquida para poder facilitar o processo. Um outro detalhe importante é que, em volta do que sobrou da garganta, crescia um muco. Para evitar que o animal sufocasse, esse muco tinha que ser limpado diariamente pelo casal com uma seringa. Inclusive, foi em uma noite de distração desses cuidados que fizeram com que Mike acabasse morrendo 18 meses depois que teve sua cabeça arrancada.
Em 1947, os Olsen estavam na cidade de Phoenix, no Arizona. Em uma certa noite, em um hotel, o casal estava dormindo. De repente, um barulho começou no quarto onde eles estavam. Os dois acabaram percebendo que vinha do frango. Eles correram para ver o que estava acontecendo e viram que Mike estava engasgando. Eles então tentaram de tudo para salvar a ave. Porém, ela não resistiu e acabou morrendo. Foi aí que perceberam que a seringa utilizada para tirar o muco não havia sido utilizada no dia anterior. Eles esqueceram. Assim, a passagem de ar ficou obstruída e o animal morreu por falta de ar. Uma coisa interessante é que nem Clara e nem Lloyd jamais contaram o que fizeram com a ave depois que ela morreu. Alguns disseram que eles enterraram Mike. Outros que eles simplesmente jogaram seu corpo fora na beira de uma estrada, onde a ave acabaria sendo devorada por animais carnívoros da região. E há ainda aqueles que sugerem até que o casal chegou a comer o frango. Algo que cá entre nós não é provável. Acredite ou não, essa história marcou tanto a cidade de Fruita que até os dias de hoje ela é contada e continua sendo motivo de debate na região. Um dos responsáveis por mantê-la é um neto dos Olsen, chamado Troy Waiters. Até mesmo uma estátua de Mike sem a sua cabeça foi construída e colocada no centro da cidade. E ainda tem mais, um festival que acontece em todo o mês de maio, chamado Headless Chicken, ou Frango Sem Cabeça, é celebrado todos os anos. O vídeo de hoje vai chegando ao seu final. Um abraço e até a próxima. Tchau!